A lei da semeadura, mentira e engano. Veja por quê. Bom, talvez você esteja perguntando assim, por que ele diz que a lei da semeadura é uma mentira e um engano? É uma mentira e um engano do jeito que é ensinado hoje. Eu tenho dito, querido, não que eu tenha nada contra as religiões, mas muitos ensinamentos de outras religiões têm entrado na igreja evangélica. E o evangélico aceita isso como se fosse uma verdade de Deus, uma verdade bíblica. E aí você pode estar perguntando, você vai me dizer que não tem a lei da semeadura? Mas está escrito em Gálatas 6:7. É verdade, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Mas eu tenho dito também que mais um dos problemas da igreja evangélica atual é analisar um texto sem contexto. Ok? Se você ler alguns versículos antes e alguns versículos depois, vai ficar mais claro e a gente vai deixar de crer em heresias. Preste atenção em algo que funcionava no templo dos apóstolos, há 2000 anos atrás. Se você ler o Gálatas 6:6, o que diz? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todos os bens aquele que o instrui. 7. Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. O que semeia da carne colherá corrupção. O que semeia do espírito, no espírito colherá a vida eterna. Então preste atenção. Naquela época que havia muita perseguição, muita fome entre os cristãos, o que Paulo está dizendo? Eu estou instruindo você na palavra. Se eu estou instruindo você, e os cristãos passavam muita dificuldade, muita fome, não era a teologia da prosperidade que se tem hoje, o que Paulo diz? Como ele ensina em outros lugares, o cara fica gastando muito tempo no estudo e na ministração da palavra, então ele não tinha como trabalhar. Então, se eu estou te instruindo na palavra, ok? Quando você for abençoado material financeiramente, você teria que me abençoar também. O que você plantar na minha vida, você vai colher na vida eterna. Não é aqui, entendeu? Dá uma conferida. Gálatas 6:6, aquele que é instruído na palavra, faça participante de todos os bens aquele que o instrui. Deus não se deixa zombar. Tudo que um homem plantar, isso também colherá. O que planta da carne colherá corrupção. O que planta no espírito colherá a vida eterna. Aí ele continua, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. Algumas versões, se não desfalecermos. Paulo não está dizendo que tudo que você plantar aqui agora, você vai colher agora. Agora, essa história de fazer participante de todos os bens, aquele que instrui a palavra era 2000 anos atrás. Hoje não tem isso não, tá? Muito pelo contrário, os líderes estão ricos e os membros da igreja muitas vezes não têm o que comer. Então esse texto não vale para hoje. Mas era isso que o texto estava querendo dizer. Outra comprovação, você também deve conhecer, com certeza, gente que está colhendo o que não plantou e gente que colhe, que planta e não colhe. Você deve conhecer. Por exemplo, mulheres que nunca traíram os maridos e os maridos vivem traindo. Mulher que nunca teve vício, homem que nunca teve vício e os seus filhos são viciados. O que eles plantaram para colher isso? Porque não adianta falar plantou uma coisa e colhe outra. Ninguém planta abacaxi e colhe melancia. Você planta o que colhe, é isso. Você colhe o que planta, é isso que é ensinado. Entendeu? Aí ele cometeu um erro, por isso que a mulher dele está traindo. Não, você tinha que colher o que você plantar, se é a lei da semeadura. Falando da religião, da onde que vem? Do espiritismo. É a lei da ação e reação, ou a lei do retorno. Os espíritas creem nisso. Tudo que você fizer, vai acontecer com você de volta. Entendeu isso? Então, a famigerada lei da semeadura vem do espiritismo. Querido, olha à sua volta. Um monte de gente que faz um monte de coisa ruim e não colhe. E um monte de gente que só faz o bem e não colhe o bem, só colhe coisa ruim. Você está certo, uma pessoa ou outra planta o que colhe, colhe o que planta. Mas é uma pessoa ou outra, você não pode fazer disso uma doutrina. Porque na maioria esmagadora das vezes não é assim que acontece. Entende isso? Está entendendo? Então, olha a sua volta, um monte de gente que só planta o bem. E acontece um monte de coisa ruim com ele. E um monte de gente que faz um monte de coisa ruim e tudo dá certo para eles. Haja visto os políticos.
corruptos, ladrões, e vivem muito bem, a maioria deles não colhe nada que planta, não é verdade? Só uma dica para você. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.